No princípio era o Verbo, a palavra, o pensamento expressá-lo. No princípio era Deus. O princípio de todas as coisas. Na mente humana, o seu princípio é quando ele nasce, quando ele começa a contar os dias, os anos e os feitos que ele fez. No relógio, o princípio é a primeira hora do dia, o primeiro raio de sol. Mas no princípio era apenas o Verbo. E o que era o Verbo? De onde ele vinha, quem ele era, o que estava a fazer? E por que era tão importante relembrar esse princípio? Quando o Espírito começa a galgar os seus primeiros passos da inteligência, ele antes não consegue compreender a natureza, a sua vida, o seu olhar. Ele não entende a sua função no mundo. Ele não compreende a mágica de viver. Ele não consegue entender o que ele vai fazer. Ele precisa ter um plano de ação. Ele precisa se organizar, senão ele morre. Ele precisa fugir dos seus predadores. Ele torna-se também um caçador de outros seres menores. Mas ele não tem consciência do que ele é. O princípio desse Espírito e a primeira vez que ilumina a sua mente, para ele poder entender a essência a qual foi formado à semelhança de Deus. O Verbo que ecoa em seu espírito é um pensamento. De ele poder entender que ele foi criado, ele não criou. Ele foi gerado, ele ainda não gerou. E quando ele começa a entender isso, ele compreende que ele faz parte de algo maior. É a hora que ele começa a ouvir. Ele ouve a Deus. Ele ouve nos momentos de dolor. Ele ouve nos momentos de preocupação. Ele ouve nos momentos de alegria. Ele ouve nos momentos de amor. No princípio, a mente ainda vagueia em tantas outras vibrações, sentidos, sentimentos, e ela leva muito tempo até poder organizar tudo isso e fazer com que todas essas frequências se harmonizem dentro dele. Deus dá a ele tudo. E como ele começa a experimentar de tudo, ele começa a fazer escolhas. Pelas suas escolhas, ele caminha mais rápido ou mais lento. No princípio, era o Verbo. Era a expressão de alguém para alguém que começava a ouvir esse alguém. No princípio, uma luz se encadeou. E dentro desse espírito, uma mente começou a entender um propósito. Algo que viria a carregar junto com ele por todas e todas as encarnações. Foi nesse momento que esse espírito sentiu amor. Uma fagulha de amor. Ele se sentiu amado. Ele se sentiu ouvido. Ele se sentiu acolhido. Ele se sentiu cuidado.
E o amor o alimentou. O amor o fortaleceu. O amor o protegeu. O amor o iluminou. Vida após vida, o Espírito foi buscando mais esse amor. E buscando esse amor, ele aprendeu a cuidar de alguém. Depois, dos seus, que foram gerados por ele, pela essência desse mesmo amor. Depois foi cuidando dos outros, que se avizinhavam junto dele, e foram criando aldeias, vilas, cidades, nações. O Espírito foi passando por todas as situações. E aos poucos ele começou a compreender que precisava de ter um lugar para relembrar em seu coração a voz que ele ouviu no seu princípio de vida, no primeiro dia que ele se acendeu ao conhecimento. E começou a trazer as igrejas. No princípio eram cavernas, montanhas, montes. Depois começou a erguer monumentos, cada vez mais alto, como se suas mãos e suas orações pudessem alcançar esse Deus que tanto lhe instigava a vida ao bem viver. O tempo foi passando e o Espírito foi buscando da ciência para poder aprender todos os mecanismos da vida. A mente foi se iluminando, foi tornando mais inteligente, mais sábio. Começou a conflitar com alguns conceitos que fazia este entender ou confundir o que era Deus. E novamente as turbulações dos seus pensamentos agitaram seu espírito. Passado alguns séculos, ele conseguiu se acalmar de novo. E foi conseguindo então entender que tudo fazia parte do mesmo princípio, do mesmo Deus. E ao passar dos anos, ele foi reencontrando uma parte de Deus em cada um daqueles que estavam ao seu redor. A mente ampliou, o conhecimento ampliou, o amor ampliou. E ele começou a ver Deus em todo lugar, nas flores, nas matas, nas estrelas, no sol, nos rios, nas aves. Em tudo tinha uma parte de Deus. Eu começou a estudar a essência dessas coisas. Procurou de todo o conhecimento para entender do que tudo era feito. Eu começou a perceber que tudo vinha do mesmo lugar. Aí começou a entender a vida e como ela vivia após a sua morte. Eu começou a entender que ela voltava ao princípio das coisas, à essência de todas as coisas. Durante toda essa trajetória, o Espírito foi guiado pelo amor. O amor fez com que ele tivesse consciência de tudo. O amor fez com que ele tivesse respeito a tudo. O amor fez com que ele enxergasse todos, para que ninguém ficasse para trás. O amor fez com que ele compreendesse a sua ação, que muitas vezes pode ser pequena aos olhos humanos, mas grandiosa aos olhos de Deus. Se o ser espiritual esquece a sua essência, ele deixa de ser o que ele é. Se o ser humano esquece o amor que o gerou, ele deixa de existir, pois nada fora do amor consegue prosperar. Quando você busca o amor torna-se algo presente em tudo o que você faz. No trato com os filhos, no trato com o cônjuge,
no trato com o seu trabalho, no trato com as suas coisas, no trato com o seu corpo, no trato com a sua alma. O amor traz vida. E o espírito longe do amor, ele degenera. Ele vai perdendo a sua forma. Ele vai perdendo a sua luz. Ele vai perdendo os seus objetivos. E simplesmente, como uma luz, ele se apaga. Perceba a força que tem no amor. Perceba o que você pode fazer com este amor. Quando chegar na sua casa, acender teu ritual, colocar ali os teus pedidos, faça acender o teu amor. Faça que a tua alma sinta a presença de todos que com amor estão ao teu lado para te ajudar. E talvez você viu problemas, dificuldades ou coisas que limitaram as tuas ações. Mentalize o amor que transcende, que ultrapassa todos os limites, que faz chegar em qualquer lugar, que faz forjar qualquer coisa, que faz transformar qualquer coisa. E você vai entender a força que tu está levando para ti. E vai entender como usar desse amor para poder despertar em você a sua essência de Deus. Mentalize, eu quero esse amor. Mentaliza, eu posso desenvolver com esse amor. Mentalize, eu vou fazer, pois o amor está à frente, o amor está dentro de mim, o amor está em tudo ao meu redor. Mentalize, eu vou realizar. E una a tua prece com as preces de todos os outros, que por amor estão se dedicando em cada ponto da terra para cumprir a sua missão. Mentalize o próprio Deus e seja um com Deus, um com o Pai, assim como ensinou Jesus, para poder deixar na terra a tua semente, a semente de amor, que vai germinar para que outros depois de você possam também seguir o teu bom caminho. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças a